Eu queria fazer uma confissão no início do vídeo. Eu dropei de Gokuraku na primeira vez que li. Isso se deve muito aos antagonistas da série, os Tensei. Numa primeira lida eu não achei eles particularmente interessantes e eram mais um desafio do que propriamente indivíduos. Creio que isso vem do roteiro, digamos, meio corrido da história, o que não me leve a mal. Não é um problema tão grande quanto o que ocorre, por exemplo, em Chainsaw Man. Porém, lendo de novo e mais atento aos detalhes e às influências do Kakuyuji, percebo que sim, eles são vilões interessantes e conversam muito bem com os temas que a história quer tratar. O que para mim é um ponto muito importante dentro de qualquer narrativa, porque o vilão é que vai ser o estopim dos acontecimentos e fazer o protagonista agir, ainda que eles não se enfrentem ou mesmo se conheçam. Um vilão chato ou irrelevante acaba sendo um problema crítico em qualquer tipo de história. Por essa razão, construir um bom antagonista é tão importante quanto criar um personagem principal. Tá vendo o Nalak da Lenda de Korra? Você não é um vilão muito bom não, né? Convenhamos. Mas vamos pensar nos Tensens em si. Eles são indivíduos dotados de uma capacidade regenerativa fora do comum e um absurdo poder de luta. Todas as criaturas da ilha são seres que eles usaram em experimentos para obter o Elixir da Imortalidade. Um fato importante sobre essas criaturas é que os Tensei são hermafroditas, tendo ambos os sexos, o que ajuda a fluir o Yin e o Yang, que significam homem e mulher respectivamente dentro da cultura taoísta. O que explica sua força esmagadora, já que equilibrar o Yin e o Yang é fundamental para dominar o poder do Tao. Mas o que afinal mudou para mim nessa segunda leitura de Gokuraku? Eu acho que tudo começou com o capítulo 76 do mangá. Desde já aviso que daqui para frente terão spoilers pesados de todo o mangá. Então não se esqueça de se inscrever, ativar o sininho e curtir o vídeo. E só prossiga se já tiver lido o mangá ou não se importar com spoilers da história. O capítulo começa mostrando o passado de Talrua e Jufar, dois Tensei que praticavam juntos o Bushu, uma das práticas usadas nos estudos de obtenção do Elixir da Imortalidade, que em letras miúdas seria o coito, o lesco-lesco, o pega pra capar, né? Vamos colocar assim. Aquela coisa que você costuma ver no Xvideos, aquele site de culinária, sabe? No início da história vemos que os Tensei não eram maus, possuindo práticas pacíficas no Tao, mas que devido à sua natureza imortal, eles não tinham empatia ou reconheciam os sentimentos uns dos outros, pois não conseguiam sentir qualquer coisa por qualquer um. Porém, Jufar era diferente. Ele havia decidido proteger o sorriso de Talrua, porque o Lian tinha dito para eles que eles eram especiais e por isso um dependia do outro. Mas tudo muda quando Lian intensifica os treinamentos, dizendo que eles usariam os Houkou, habitantes de fora do Hourai, como experimentos, o que deixou Talrua triste por estar fazendo eles sofrerem no processo. Jufar sente aquele treino extenuante e sem fim como um verdadeiro inferno, porém ele tinha prometido que iria proteger Talrua a qualquer custo. Tudo muda quando todos os Houkou são arborizados e se tornam inúteis, o que coloca a vida dos Tensei em risco, já que precisavam deles para produzir o Tao e assim continuarem a ser imortais. Então, outro Tensei, o Mudan, tem a ideia de começar a atrair humanos para a ilha e os transformarem em Tan. Jufar percebe que todos aqueles séculos de treinamento sem fim os tornaram loucos. Mas o pior é que Talrua preparava o navio para atrair os humanos até a morte. Ele pergunta se ela ainda se importa com os Houkou ou com os humanos que poderiam ir até a ilha. Ela diz que não e o questiona se ela estava bem. E Jufar diz que sim, que os humanos e os Houkou são apenas gado e que tudo naquele mundo era uma loucura, exceto que sentiam um pelo outro. Esse capítulo foi muito bom por mostrar em poucas páginas a realidade desoladora que os Tensei passavam, essa verdadeira maldição que é ser um imortal, o que me lembrou muito Vampira Máscara,
uma existência dolorosa que os levou à insanidade e à vilania. Até mesmo a motivação final de Lien em ressuscitar o seu amado marido conversa bastante com o próprio Gabimaru e sua vontade de rever a Yui. O que, aliás, deu naquele final que eu acho particularmente muito satisfatório. Mas e se eu te dissesse que os Tensei não são os piores vilões de Jigokuraku? É uma história que tem monstros imortais que fazem experimentos com humanos e eles não são os piores vilões da história, mas sim o próprio shogunato, ou mais especificamente o sistema feudal, talvez, posso estar falando alguma coisa errada, mas o sistema daquela época. E para isso eu vou usar o personagem que eu mais odeio em Hell Paradise, mas que eu acho o mais fascinante: Shugen. Shugen Yamada Asaemon. Para o cego é a escuridão, para o rato é o chumbinho, para o Goku é o Freeza, para o vilão que treinou milhares de anos é o protagonismo e o poder da amizade, para os youtubers é o próprio YouTube. Faz tempo que eu não odeio tanto assim o personagem, mas é incrível o quão fascinante eu acho que ele é. No caso, Shugen é um dos Asaemons que vai junto com os ninjas da Pedra Escondida na segunda expedição mandada até a ilha para buscar o Elixir. O espadachim é a mais pura representação do ideal samurai e a defesa absoluta do sistema vigente. Ele é conhecido por ter caçado um bando muito famoso de criminosos, um exemplar oficial do governo no primeiro momento. Porém, mais tarde descobrimos que ele matou as famílias de todos os criminosos, incluindo pais, filhos e até mesmo bebês, pois segundo ele, as crianças poderiam crescer e se vingar do shogunato. O que eu quero dizer aqui é que Shugen segue um princípio absoluto de justiça e moral, não hesitando em matar inclusive os próprios companheiros Asaemon para cumprir essa justiça. Acho meio engraçado o fato do Shugen ter os 6 atributos do Tao, coisa que nem os Tensei têm. Eu fico pensando no Kakuryuja, ele deve ter bolado assim: e se eu desse o poder de protagonista para um Zé Bunda psicótico? O que aconteceria? Mas isso demonstra uma coisa que eu já tinha ouvido falar, mas que se confirmou quando eu fui ler Shigurui, que foi uma das inspirações de Jigokuraku. Em ambas as histórias, o código samurai é visto muito mais como um tipo de status social do que algum tipo de honra, com personagens cometendo os mais vis e cruéis atos em busca do poder. O que fica claro em Dika de Jigokuraku, um samurai muito forte, mas meio preguiçoso e com um ar meio desligado, mas que não perdeu tempo ao pedir que Chobi e Touma executassem Shugen para que ele fosse o próximo chefe da família e não tivesse mais que lutar. Agora vamos refletir sobre essa relação mais geral entre o governo e os criminosos. Gabimaru, Yuzuriha, Chobi, Touma, todos eles mataram muitas pessoas. Isso é um fato. Mas e quanto ao que Shugen fez? O shogunato possui mesmo a legitimidade de executá-los? Ainda mais no Urugai, cujo único crime foi nascer numa aldeia afastada e sem influência do governo. A lei que o shogunato impõe a todos eles é moralmente justa? Ou é o poder e influência que decide se você é criminoso ou justo? Essa segunda lida que dei no mangá foi muito boa para que eu pudesse entender todas essas dinâmicas que dão uma camada extra muito boa ao mangá, que te deixa reflexivo sobre muitas coisas. Ainda bem que reli ele ao invés de ver Kimetsu. Você achou que ia ser o fã de Jigokuraku, mas era eu, o hater de Kimetsu. Brincadeira, gente, eu não odeio Kimetsu, pelo menos não o tempo inteiro. Esse é o final do vídeo, agradeço você que assistiu até o final, curte, comenta, se inscreve no canal, comenta aí qual outro anime que você queria ver ou qual outro tema dentro de Jigokuraku você queria que a gente abordasse. Lançamos vídeo toda segunda-feira ao meio-dia, podcast todas as sextas-feiras ao meio-dia nos agregadores de áudio e às 8 horas da noite em radiojhero.com. Acessa lá que tem artigos de todo tipo, cultura pop, geek, J-rock e muito mais. Aqui é o Nash, tenha uma vida longa e próspera. Até a próxima.